Estou mais uma vez aqui respondendo as dúvidas sobre o processo de constelação familiar. De verdade foram perguntas muito incríveis e que eu resolvi gravar um vídeo aqui porque muitas pessoas podem ter essas mesmas dúvidas e caso você tenha uma dúvida, você já conheça um pouquinho o processo de constelação familiar e tem alguma dúvida a respeito, se a sua pergunta for interessante, a gente pode gravar um vídeo também respondendo e sanando a sua dúvida e ajudando muitas outras pessoas a compreender esse processo que é fantástico. Meu noivo está com problemas com a mãe dele. Posso constelar por ele? Constelar por outras pessoas. Então, eu vou contextualizar isso daqui de algumas formas que você vai entender, tá ok? Constelar pelo seu noivo para resolver o problema dele, por exemplo, assim, né? Você falou do seu noivo que está com problema com a mãe dele, se você pode constelar por ele. A gente pode pensar assim também. Eu tenho o meu marido e ele tem problemas com álcool, eu posso constelar por ele? A gente tem que entender que para mudar, o processo de mudança, de transformação não é um processo fácil e ele requer comprometimento e ele requer dedicação, tá? Se você constelar por outra pessoa, o que pode acontecer é você entender o que de forma inconsciente acontece naquele campo daquela pessoa, o que de fato está conduzindo essa pessoa a ter esses problemas ou esses comportamentos, tá ok? E talvez nisso você expanda a sua consciência e tenha compaixão pelo processo daquela outra pessoa, mas isso necessariamente não implica que essa pessoa vai mudar, porque tem a responsabilidade dela, né? Porque imagina, não existe uma técnica que vai mudar a sua decisão. Se a pessoa não quer mudar, não tem jeito, tá? Agora, talvez um olhar mais compassivo possa abrir espaço para que aos poucos essa pessoa com o tempo venha procurar ajuda. Porque você fazer uma constelação e por ele chegar lá na sua casa e falar assim, olha, eu vi isso, isso, a pessoa nem acredita, a pessoa nem entende, a pessoa nem sabe, ela vai olhar assim para você e vai falar, o que você tá falando, né? Ou vai te xingar aí, enfim, não sei. Mas isso não resolve, tá ok? Por exemplo, eu trabalho com crianças. Em algum momento do processo, quando os pais estão envolvidos, eu convido, se as crianças são muito novas, os pais a virem constelar, tá? Para entender o que está acontecendo com aquela criança, o que aquela criança está conectando-se já com o sistema. Porque daí os pais também podem assumir a responsabilidade sobre aquilo, ter uma nova visão e uma nova percepção do que está acontecendo com aquela criança, abrindo espaço, né, dentro do inconsciente, da consciência, da expansão de consciência, para a gente desenhar um caminho de solução. Mas isso como uma parte complementar do processo, tá? Então acredito que tenha ficado claro, não tem como a gente fazer pelos outros. Por exemplo, assim, você pode me pagar agora R$100 para eu fazer 10 flexões de braço, eu posso fazer, mas os benefícios disso é o meu corpo que vai ter. Eu posso fazer até 1000 flexões, você pode me pagar até R$1.000.000. Só que o sangue que vai circular aqui nas minhas veias, os meus músculos vão ser beneficiados por isso, a dor vai ser minha, a dedicação é minha, tá? Então, tem a parte que não tem como a gente fazer pelos outros, tá? Não tem como a gente fazer pelos demais, tá ok? Fiz constelação e saí muito mal. Acho que peguei toda aquela energia pra mim. O que faço agora? Teve uma vez que uma pessoa veio participar de uma constelação, que provavelmente foi o que aconteceu com você, e ela representou em um papel. Aquela constelação, em algum momento, né, já tinha chegado no seu entendimento, tinha chegado no seu assentamento e não havia mais o que pudesse ser feito ali. Porém, uma pessoa que representava estava se sentindo bastante mal. E eu disse a ela que aquilo fazia parte do processo dela e não tinha muito a ver com a constelação, ela ficou bem emburrada ainda naquele dia, mas a gente encerrou aquela constelação ali, tá bom? 3 semanas depois, essa pessoa veio para constelar um tema. Então a gente iniciou por aquele sintoma, aquele tema que ela trouxe, e em alguns movimentos daquela constelação, a gente caiu em um aborto que ela tinha feito. E que ela não aceitava aquilo, um aborto que ela tinha feito na adolescência. E naquela constelação de 3 semanas atrás, ela tinha representado um aborto. Então começa a ficar mais claro que dentro daquela constelação, a história que se desdobrou desengatilhou e se conectou a um processo dela. Não tinha nada a ver com ela absorver energias negativas dos outros, mas algo foi despertado do processo dela. Então provavelmente, né, eu não sei se você representou, se você só assistiu, porque muitas vezes a gente está só assistindo as constelações e isso mexe muito com a gente, né? Nossa, saí pesado.
Eu acredito, eu tô falando só o que eu acredito disso, tá? Você pode discordar de mim, não tem problema, mas trabalhando muitos anos com isso, o que costuma acontecer se as histórias ressoam com você, parte da sua história que é inconsciente, que você talvez nem tenha consciência, você sai pesado sim, você passa mal. Essa foi uma experiência minha, a primeira vez que eu assisti uma constelação. Então lá estava eu assistindo aquela constelação e comecei a passar mal, que eu não conseguia nem falar. Uma pessoa do meu lado chamou aquela professora, era uma alemã, e disse que eu estava passando mal. Aquela professora se aproximou de mim e disse assim: Manuel, sugiro você cuidar sua história. Isso é seu. Então, aquilo realmente me abriu, né? É claro que eu não rebati o que ela disse ali, em algum momento fazia sentido por algumas histórias que eu tinha visto e tinha muito trabalho a ser feito dentro de mim. Então, às vezes a gente não tem consciência, então é mais fácil justificar que eu peguei a energia negativa do outro, que a constelação foi pesada, mas aquilo de alguma forma ressoou e pegou algum gancho dentro do meu sistema. Porque não tem como a gente saber o que nós carregamos, ao que nós estamos conectados transgeracionalmente. Porque não tem como saber os emaranhados que nós estamos conectados, aquelas histórias transgeracionais, né, que podem vir aí de tantas gerações para trás, nós não temos consciência disso, mas elas vão passando, né, por esse campo morfogenético, através do DNA também, essas informações de geração em geração. Então hoje nós temos essas evidências científicas que atestam isso e não tem como a gente saber tudo. Então um processo de constelação familiar, o mais incrível dele é que ele pode trazer isso à tona e realmente a gente começar a ter clareza, né, e cuidar da nossa história. Então, na minha percepção, se você saiu mal de um processo de constelação, você não absorveu energia negativa, mas algo da sua própria história é que foi desengatilhado, tá bom?